Tem algo que eu gosto nesse lugar, é isso aqui. Tão simples, mas com um poder extraordinário. Porque eu e você, nós estamos escondidos nessa cruz. A cruz de Jesus. Há um ano atrás, mais ou menos, antes de eu começar aqui o meu estudo, nosso estudo para o dia de hoje, eu quero dizer também que, quando ele me convidou, eu estudei um assunto, né, um outro tema. Está com 3 dias que eu comecei a estudar esse. O Senhor mudou totalmente. Então, é Ele que conhece o lugar, Ele que conhece as vidas. Para a gente trazer um tema desse, nós temos que estar bem maduro espiritualmente. Nós saímos de um nível mais baixo e entramos no nível mais profundo. E há um ano atrás, mais ou menos, quando eu estive aqui, eu acredito que foi o senhor que é o pastor Luiz, né? O pastor Luiz, ele sempre assume aqui o último momento. E eu me lembro que ele olhou daqui, ele estava cheio de Deus. E ele disse bem assim para mim: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. E no momento que eu saí daqui, que eu fui para minha casa, chegou, disse que eu ia contar um dia quando eu viesse aqui, né? Quando eu cheguei, antes de chegar lá perto de casa, tinha uma ladeira e o nosso carro ele não pegou freio. Não estava pegando freio, meu esposo ele não queria falar, né? Aí eu disse, aí o carro ia descendo, eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, o carro não quer pegar freio. Aí eu me lembrei da palavra profética, né? E aí eu levantei a minha mão e eu disse, está repreendido pelo sangue de Jesus. Porque, amados, aquilo que nós falamos, nós temos que viver na nossa vida. E eu quero dizer para você que imediatamente os freios daquele carro pegou. Você está entendendo? Então o inimigo, ele vai tentar de todas as formas. Mas ainda vai muito além. Durante todo esse período, quando eu vim aqui, pastor, eu ainda estava descobrindo o meu problema e falaram daquela pastora de vocês, né, uma guerreira, uma mulher vitoriosa, tirada do vale da sombra da morte para o propósito de Yeshua, né? E da mesma forma, se eu passei no vale da sombra da morte. Então, quando o Senhor me trouxe esse tema, lutando contra o inferno, quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, pelo propósito de Deus, nós lutamos verdadeiramente contra tudo que é demônio, porque ele tenta de todas as formas parar o propósito de Deus. E quando nós chegamos lá nesse vale, no último momento, eu me lembrei da sua palavra de novo. Por quê? Porque o nosso nome, muitas das vezes, amados, ele é colocado em questão, tanto no céu como no inferno. Nós fazemos um estrago, você não tem noção do que a unção de Deus ela faz na vida de um crente, né? Então o diabo ele luta contra tudo isso porque sabe que a unção ela vai quebrando o jugo e ela vai salvar vidas. E ele tenta de todas as formas parar o ministério dos servos de Deus aqui na terra. Então por isso que eu digo para nós, você é um instrumento importante na obra de Deus. E aí lá no vale, quando o meu nome estava em questão, que o Senhor ele trabalhou a respeito da convicção e da certeza de que o meu nome estava escrito no livro da vida. Porque eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente passa por esses momentos, muitas coisas o inimigo ele lança na tua mente para você duvidar até mesmo da tua própria salvação. Então é por isso que é muito importante a gente estar fundamentado na palavra de Deus. Tudo que é ensinado a nós, a vocês aqui, eu tenho acompanhado algumas vezes nas redes sociais, pelo WhatsApp dele que ele posta, esse desempenho, eu me inspiro nele, aí talvez ele olhe e me inspire em mim, assim a gente vai vivendo as nossas vidas, né, aqui na terra, de marcar essa leitura bíblica, isso é muito importante. Uma coisa também interessante trazendo aqui para nós, esses assuntos, isso que vocês fazem aqui de ano em ano, não sei se é uma vez ao ano, poucos lugares, amados, fazem isso hoje. Por quê? Porque verdadeiramente em muitos lugares estamos ensinando crentes a ser covardes, crentes melindrosos, que têm medo de enfrentar os desafios, que têm medo de enfrentar os problemas, que têm medo de enfrentar os demônios.
Mas a Bíblia, ela vai nos dizer para nós, quando o Senhor ele ministrou isso no meu coração, ele disse assim, olha filha, eu via, Lucas 10 ele diz, eu via Satanás cair do céu como um raio, né? E ele fala para os discípulos, olha, não vos alegreis, porque se sujeitam os demônios a vocês. Porque pela unção de Deus, pelo Espírito Santo, os demônios se sujeitam a nós pela autoridade de Jesus, pelo nome de Jesus. Mas nós devemos nos alegrar, amados, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E isso vale qualquer preço que nós devamos pagar aqui na terra. Tudo. Então, muitas lutas, às vezes, que você passa, que eu passo, não pensa que é porque é por causa de nós. É porque ele tenta roubar de todas as formas a nossa alma. E nós temos que lutar todos os dias. Como ele falou aqui, a carne, ela é fraca, mas o espírito, ele está forte. Porque a carne, a Bíblia diz que ela é inimiga de Deus. Tem um abismo entre a carne e Deus. Só que dentro dessa carne tem um espírito. E esse espírito é alimentado pela palavra. Amém, amados? Vamos para o nosso assunto de hoje. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha só. A arma da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Esse assunto eu me inspirei deste livro aqui, Fundamentação Bíblica. Um estudo muito maravilhoso. Então nós vamos falar hoje, queridos, lá no início, rapidinho. Lutando contra o inferno e a importância da unção. Por quê? Porque nós vamos vencer as forças das trevas com o poder e pelo poder do Espírito Santo. Apresentando rapidamente os objetivos. Apresentar o princípio de autoridade, suas hierarquias e o seu funcionamento. Com este estudo, compreendeu o quê? A realidade da unção no Antigo e no Novo Testamento. Terceiro, mostrar como vencer Satanás através da unção de Deus. Coloquei aqui como problema qual a contribuição dos temas propostos para enfrentarmos as batalhas espirituais. Todos os dias nós temos batalhas espirituais para nós enfrentarmos. Aí eu pergunto para você, o que é batalha espiritual? É o tipo de conflito que todos os servos de Deus enfrentam contra as forças das trevas. Vai existir cristão, crente, que diz assim, se eu não mexer com o diabo, ele não vai mexer comigo. Não, engano seu. Uma vez que nós fomos alistados para esse exército de Cristo, né? Nós já estamos enfrentando e vivendo essas batalhas. Então, todo crente, ele vai lutar. Essas armaduras nós adquirimos pelo ensino da palavra, lá em Efésios 6, que vai falar da armadura do cristão. Isso é só para nosso conhecimento, não vamos falar sobre as armaduras de Efésios. Mas nós vamos entender que quando nós estamos armados, cheios da palavra de Deus, das armas do crente é jejum, é oração, é renúncia, né? E leitura bíblica da palavra. Uma arma poderosa contra as trevas é o poder da renúncia, querido.
Às vezes renunciar à nossa carne, renunciar os nossos desejos, renunciar à nossa vontade. Então eu e você, nós lutamos diariamente contra esses três inimigos aqui. Quem são? Diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo, a nossa própria carne. O mundo hoje está cheio de ofertas, está cheio de delícias. O Senhor, Ele tem ministrado e ministrou no meu coração esses dias. Ele disse assim, nós aqui estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E tem mais, amados. O Senhor vai abrir portas de maneira tal, de bênçãos materiais na vida dos seus servos aqui na terra, porque as riquezas materiais, elas serão para tratamento. Rebaixandarai. Por quê, amados? Para mostrar para nós aonde está o nosso coração. Que não é para nós nos apegarmos às riquezas materiais. Para quando chegar o momento, nós sabermos renunciar. Não colocar o nosso coração nas riquezas, mas entender que tudo está preparado no céu. Nós somos ricos, nós somos milionários, porque nós temos uma riqueza insondável, que é os céus. E só o fato de nós conseguirmos chegar lá, amados, já é uma honra. Então nós temos que lutar aqui todos os dias para a gente conseguir entrar pelas portas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Volta lá rapidinho. Não, isso aí passa, já terminei aqui. Então existe uma realidade bíblica. O diabo existe, queridos? Existe. Mas muitos procuram, em muitos lugares a gente vê isso. As pessoas, elas não, alguns ministérios, eles não ensinam sobre batalha espiritual. Eu acredito que é por isso que eu gosto de vir para cá. Porque aqui a gente fala mesmo grosso no grosso. Você está entendendo? A gente vai aprendendo. Por quê? Porque é a nossa realidade. A gente precisa conhecer verdadeiramente o nosso inimigo. Eu trouxe aqui um livro, o nome do livro, eu li esse livro todinho, o nome dele é Conheça o Seu Real Inimigo. Ele é de Michael Youssef. Por quê? Porque nesse livro aqui ele vai contar sobre a experiência de você ser dominado pelos demônios. O que acontece, por exemplo? Você vai entender mais na frente que eu vou mostrar sobre uma imagem a respeito disso. Mas eu vou falar aqui logo. Por exemplo, uma pessoa, ela fica um mendigo, certo? O demônio, ele luta para conseguir levar aquela pessoa para as ruas, para as drogas, e fica ali. No momento em que ele consegue dominar a mente e levar essa pessoa para a rua, não pense você que uma hierarquia demoníaca grande de alto escalão vai ficar cuidando daquela alma ali. Não é mais. Já é uma hierarquia pequena. Por quê? Porque ele já está dominado pelo vício. Porque o diabo, ele não quer perder tempo mais com essas questões. Ele vai deixar algo pequeno da sua hierarquia mais baixa para tomar de conta, cuidar daquelas pessoas. O lugar dele, entenda, é os lugares altos. É lugares de conquista. É os reinos. É o congresso. Esses lugares de poder. Ele quer estar ali disfarçadamente, mostrando que é ele que está comandando por detrás. Então nós temos que ter muita sabedoria e nós sermos cautelosos. Então nós vamos ver que existe um confronto entre Satanás e Jesus. Aqui eu coloquei a imagem ilustrativa, vai mostrar isso aqui, é lá no Getsemane. Né? Quando Jesus estava vencendo os seus piores momentos, as suas piores angústias, né? Para quê? Porque aqui, amado, ele estava em desafio, vencendo. Porque o diabo poderia muito bem estar ali. Tu vai ter coragem, Jesus, de morrer por essas pessoas? Olha como eles te traem, olha como eles são, não é verdade? Mas Jesus, amados, ele foi até o fim. Vocês já pararam para imaginar se Jesus tivesse desistido de nós? Se Jesus tivesse desistido da cruz e voltado para o seu Pai?
nós estaríamos hoje todo mundo perdido. Mas para a glória de Deus, ele suportou as tentações, suportou a tentação do deserto, que foi o primeiro passo, o primeiro momento da derrota de Satanás, foi ali na tentação do deserto. E aqui foi o triunfo. A cruz foi a consumação. Mas aqui foi a vitória. Quando eu cheguei aqui na porta dessa igreja, eu senti uma presença. Sabe? Quando a palavra de Deus ela é ensinada, o diabo pode até estar atuando em algumas mentes quando se dá legalidade. Mas se ele não encontrar liberdade, ele não fica no ambiente. Ele pode ficar ouvindo aquilo que nós falamos para tentar algo contra nós, algo contra a nossa família. Mas é por isso que a gente tem que estar firmado na rocha, firmado no Senhor, nos seus passos. Então, aqui eu coloquei uma pirâmide somente para mostrar que existe uma hierarquia satânica. Essa hierarquia começa por principados, potestades, dominações, fortalezas. Tem mais uma que ainda diz serpentes e escorpiões. Então nós vamos ver que o que governa todo o universo, amados? Deixa aí por enquanto. Quem governa todo o universo? O princípio de autoridade. E esse princípio de autoridade, lá no Salmo 119, 89 e 90, ele vai dizer assim, ó: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade, ela dura de geração em geração. E tu firmaste a terra e permanece firme. Então tudo o Senhor criou. Deus criou, amados, seres visíveis, que somos nós e toda a sua criação do mundo físico. E Deus criou os seres invisíveis, que são os seus anjos, a sua criação celestial. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestade. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele e por meio dele. Nesse momento aqui agora, em que nós estamos vivendo, amados, tem uma batalha travada, muito violenta, porque eu vi, o Senhor me mostrou, uma batalha travada, e essa batalha, queridos, é de espada, é batalha que você só vai vencer na espada. A espada é palavra. Não adianta muitas vezes a gente ir para cima dele com alguma coisa que a gente não tem. Nós temos que ir com a palavra. Porque Jesus venceu no deserto pela palavra. Você vai entender que o diabo, quando ele vem com a palavra mais distorcida. Mas o Senhor, ele diz, mas está escrito. Então, por isso que é fundamental, quando nós formos orar ao Senhor, nós o quê? Aplicarmos a palavra. Por quê? Porque no momento que a gente aplica a palavra de Deus, a gente está dizendo, olha, Senhor, eu estou crendo na tua palavra. E a tua palavra diz que eu sou mais do que? Então, quem vai dizer para você que você é um derrotado? Se a palavra está dizendo que você é mais do que vencedor. Não é verdade? Então são palavras que vêm ao vento. E é para isso que nós devemos estar armados com a armadura de Deus. Para que nós possamos estar blindados por Ele. Você sabe, amados, que a nossa luta diária não é fácil. Todos os dias nós lutamos. Todo dia nós temos perseguições. Muitas vezes nós não percebemos nada. Né? E às vezes quando está tudo muito quieto, eu digo, opa Deus, o diabo está tramando alguma coisa,
Não é verdade? Nos avise para a gente ficar atento, ficar esperto, para a gente não perder a nossa vitória, para o nosso não ser atingido. Porque, amados, a gente luta, mas você guerreia pelo teu esposo, você guerreia pela tua esposa, você guerreia pelos teus filhos e também pelo ministério. Não é verdade? Então, todos os dias nós enfrentamos essas lutas diárias, são batalhas espirituais. Deus criou o homem, amados. Deus criou o homem e ele deu autoridade lá no Jardim do Éden. Quando Lúcifer, ele cometeu rebelião lá no céu e que ele foi expulso para a terra com a terça parte dos seus anjos, que houve rebelião. Você vai ver que a rebelião ela começou no céu, sobre seres espirituais, seres que até então eram santos. Agora você imagina a nossa vida, a mesma rebelião que ele trabalhou lá no céu, entenda, é a mesma rebelião que ele tenta aplicar dentro dos ministérios. E é nessa parte que ele tem tido sucesso. Através da contenda, nós vamos ver isso aí para frente, através das conversas, que não é para a gente ceder o nosso ouvido. Por quê? Porque não tem ninguém melhor nem pior. Existe aquele que desce mais e aquele que busca mais. O Senhor vai falar com quem, amados? Com quem está perto ou com quem está longe? Vai falar com quem está perto, amados. Então é por isso que às vezes vem a revelação mais daquela pessoa. Então você se inspira em alguém que busca. Mas o fulano é muito usado. Você se inspira nele, mas não é para ter inveja. É aí que está o problema. Porque quer o cargo do outro, quer a função do outro. Mas se Deus te desse, arabaxandaramanai, você não garantia com cajado. É por isso que ele não dá. Ele tem os seus. E quando não quer, ele tira e dá para outro. É por isso que nós temos que ter cuidado com a unção. Com a unção de Deus. Porque Deus nos deu um cajado, Deus nos deu uma unção. Se nós não cuidarmos dela, esse cajado vira serpente e vem atacar nós mesmos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o reino espiritual é sério. Eu digo, Jesus, por que tu me chama tanto para pregar essas coisas? Né? Deus só me chama para isso, amados, é na igreja que eu prego isso. E se eu vou para outro lugar, eu prego isso. Eu digo, Jesus de glória. Aí eu disse, esse é meu cajado. Só pode ser. Você está entendendo? Então a gente tem que abraçar e viver e entender. E todos os dias, você está ali, amada, é no fogão, é lavando a louça, é fazendo alguma coisa, e você está ali batalhando. E o inimigo às vezes vem esquentar a tua mente com muitas coisas. Ai, Senhor, minha mente está fraca. É forte, gente. É forte. Deus tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda a caminhar. Porque eu aprendi algo esses dias. Eu vi uma pregação e ele disse bem assim, como é que os pregadores, os pastores, os evangelistas, eles são alimentados? Quem alimenta essas pessoas? Como eles são alimentados? Aí sim, a resposta está, ele é alimentado. Por quê? Porque quando ele está aqui, ele é um pastor, ele é um líder, é um diácono, tem uma função de líder. E quem está aí é membro. Mas a partir do momento que você sai daqui, você se torna pastores daquele que estava aqui. Porque ele vai chegar para você e vai dizer, olha, aquela palavra falou comigo e isso vai te motivar a continuar. Porque você vai dizer, essa palavra falou comigo, Senhor, eu não posso parar porque falou com uma alma. Não é verdade? E eu sempre digo, amados, se você ganhar uma alma para Jesus ao ano, mas começa a cantar vitória. Porque o negócio já é grande. Que hoje, nos últimos dias em que nós estamos vivendo, tá difícil ganhar alma. Tá muito difícil. Por quê? Por causa da banalização do evangelho. Mas nós somos servos fiéis e não desistimos da sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem perdeu a autoridade. E quando ele tentou Eva, lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva pecaram, eles perderam essa autoridade. Eles perderam esse governo. E as coisas, os papéis se inverteram. Agora o homem, ele passou a ser servo, a ser escravo da criatura, que é Satanás. Então o homem perdeu. Então existe uma realidade bíblica
Eu acho que é mais lá na frente, ou é aqui mesmo. Diz assim, ó, o inimigo faz de tudo para não sermos conscientes dessas batalhas. Porém, dessas batalhas que nos cercam. E ele faz parecer que tudo que acontece à nossa volta é normal. Como os crimes, as tragédias, as injustiças, as destruições sociais e as destruições familiares. Ele está por trás de tudo isso. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a parte B diz que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. Lutando contra o inferno. O início eu já falei, onde tudo aconteceu. Agora vamos lá. Quem é este ser? Quem é esta criatura? Quem é Satanás? E o que ele faz? Olha, ele é homicida. João 8:44 vai dizer que ele nunca se firmou na verdade. Então tudo que emana dele é engano, é mentira, é dissimulação, é imitação. Imitando o real, passando a ser mentiroso. Ele é pai da mentira, também está aqui no 8:44. Ele é tentador, Mateus 4, vai falar da tentação de Jesus. Ele é acusador, a Bíblia diz em Apocalipse 12:10, que ele é acusador dos nossos irmãos. Dia e noite ele nos acusa. Você sabia uma coisa que eu vou falar aqui sobre a acusação do diabo? Às vezes nós temos uma bênção para receber do Senhor, mas às vezes nós praticamos algo que também não está agradando ao coração de Deus, certo? Aí o teu acusador, que é Satanás, vai até o Senhor e pede para ele, olha, ele está lá cometendo isso, tu vai entregar as tuas bênçãos e a minha bênção é retida por causa das acusações. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem acusação, mas ele acaba dominando na mente, porque não se apropriou da palavra. É a palavra que é a nossa bússola de vida, de alimento. Às vezes você pode ser raquítico no teu corpo, né? Mas se você tiver Bíblia, querido, se você tiver alimento saudável, você é um crente forte. Aleluia! Ele é perseguidor e também enganador, e diz que vai seduzir as nações no final dos tempos para a batalha final em nome de Jesus. Passa aí. Aqui, o que tipo de males este ser, esta criatura, ele nos causa? Olha só o que ele fez aqui com a Eva. Uma imagem figurativa, né? Foi de mansinho. Foi tentando, aos poucos, a Bíblia não diz quanto tempo ele passou tentando a Eva, mas sabemos que ele conseguiu. Ele conseguiu atingir o seu alvo. Ele não desiste fácil. Eu sempre digo assim, Senhor, me dá uma coisa que o diabo tem. Você sabe o que ele tem mais do que eu e você? Paciência. O bicho é paciente. Ele tenta, ele pensa, ele faz de tudo para a gente esquecer. E depois ele vai e vai tentar a nossa vida, tentar nos dar uma rasteira. Então, o que ele faz em primeiro? Eu coloquei 9, eu vou falar rapidamente. Primeiro, ele tira a palavra semeada do nosso coração. Ele tenta roubar. E isso vai falar na palavra da semeadura que o Senhor fala, né, da semente, que lançou a semente. Outro, ele procura prejudicar e destruir o corpo humano. E isso está mostrando claramente para nós lá no endemoniado gadareno. O que ele fez e o que ele faz com uma pessoa quando ele tenta destruir totalmente o corpo? Ele cega as mentes. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Então escute, se ele cega o entendimento dos incrédulos, então o Senhor está dizendo para mim, olha, começa a crer mais. Deixa de ser incrédulo e começa a crer mais. Porque aí o diabo vai ter mais facilidade de te atingir. Como ele disse para Tomé, olha Tomé, seja crente e não incrédulo. Tu creste porque tu me viste. Mas bem-aventurados, ele disse, são aqueles que não me viram
e creram. Eu e você somos quem, amados? Bem-aventurados. E bem-aventurado significa homem e mulher de Deus felizes. Tá carregando a cruz? Tá sangrando? Tá doendo? Mas você é feliz. Porque Jesus te ajuda a carregar. Jesus te ajuda porque o que nós vamos receber é muito maior. Não é verdade? Outro, ele prepara ardis e ciladas. Por isso devemos estar armados. Ele prende mentalmente e espiritualmente. E quando ele prende, aqui nós vamos entrar na parte das fortalezas. São as fortalezas que prendem a mente humana. Aí ela leva a degradação humana, vai levando até o suicídio, né? Opressões, depressões, espírito de ansiedade profundo, até chegar ali ao suicídio. E isso aqui também nós vamos ver na vida do gadareno. Aí você para se perguntar, mas por que o gadareno não se suicidou? Você já parou para perguntar? Porque Deus tinha um propósito na vida do gadareno. Deus permitiu que aquele homem ficasse até aquele tempo para a manifestação da glória de Deus. E porque ele queria também dar uma lição. Por quê? Porque a gente quer cultuar quem, amado? A gente quer ser ovelha de pastores que cuidam de porcos ou ser ovelha de pastor que cuida de ovelhas? Não é verdade? Então tem muitas lições que nós vamos aprendendo. E nós precisamos entender. E era isso que Jesus estava mostrando para aquele povo ali. Era mais importante os porcos do que o Messias. Não é verdade? Fizeram a sua escolha. Outro, ele procura destruir. Agora eu falei sobre isso. A igreja é eu e você, através de pecados. Olha aqui, fofocas, contendas entre irmãos. Amados, isso aqui está em primeiro lugar da escala do diabo para destruir a igreja do Senhor. E nós que temos a unção, nós temos que ter esse cuidado. Eu sempre digo assim, e você também vai aprender quando você orar: Senhor, coloque em mim uma couraça de justiça no meu coração, para quando vier aquelas palavras, ela não permanecer, amados. Porque existem pessoas, nós somos difíceis de perdoar. E quando uma vez que a palavra adentra, virou uma fresta, virou uma brecha, e ali é acesso livre para ele entrar e te atormentar, e reter as tuas bênçãos, e vai setando. É por isso que você pode até perceber assim: mas o fulano só vive se levantando contra mim. É repetido o fulano se levantar contra mim, ou a fulana se levantar. Porque talvez você ainda não liberou perdão para ele. Não liberou perdão para ela. E o diabo sabe, está sendo cutucado ali. Né? Não sabe o que a gente pensa, mas ouve o que a gente fala. Muitas das vezes. Então temos que ser, amados, o quê? Cautelosos. Então, amados, isso que nós enfrentamos nas nossas lutas diárias, na contenda dentro da igreja entre irmãos, isso é muito forte. Isso tem enfraquecido a igreja do Senhor, tem enfraquecido os irmãos, porque esse tipo de conversa, de contenda, foi isso que aconteceu no céu, amados. O que ele fazia entre os anjos? Ele saía persuadindo. Olha, eu posso ser líder, eu consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Ele não. Aí conseguiu, olha só ele, um ser. É isso que eu fico impressionado. Um ser conseguiu ludibriar os anjos. Então, quanto mais nós que somos falhos e suscetíveis a erros aqui. Porque Jesus, amado, ele foi tentado sim. Mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus não tinha pecado. Jesus não pecou. Ele tinha uma força extra, uma força a mais do que nós somos seres humanos. Nós não. Se nós não estivermos pegando na mão de Deus todos os dias que nem Pedro, a gente cai. Quando ele se levanta o inferno todo. Por isso que eu te falo, lutando contra o inferno. Porque o que eu vivi durante esse ano pra cá, eu lutei contra o inferno pelo ministério e pela saúde. Cheguei até a ver a Nova Jerusalém. E eu disse: Jesus, será se eu já vou, pai? Eu já quero ir, né? Mas eu ainda tenho uma pequenininha para criar. Será se a minha história é tão curta assim? Sabe, você vê o teu corpo tremer. Você vê aqueles espíritos no teu corpo e saber que eles estão ali, você não pode fazer nada. E eu clamava, irmãs. Eu dizia: Senhor, manda alguém aqui cheio de coragem. Eu só preciso de um cheio de coragem.
que tenha coragem de botar a mão no meu corpo para me ajudar a repreender tudo isso. A gente precisa de ajuda. Ninguém é forte o suficiente. E o Senhor enviou no momento certo e na hora certa. E o Senhor me livrou das garras da morte. Porque junto com toda essa batalha, irmãos, contra o meu ministério, que se levantou muito violento, para nos matar, acabar com a minha vida, destruir mesmo, o Senhor deu vitória. O Senhor nos deu vitória, porque Ele é fiel. E junto com tudo isso, eu enfrentava um câncer de útero. E eu gritava de dores na cama, minha barriga cresceu desse tamanho, mas eu não desistia de buscar. Teve um dia, só para você ter uma ideia, me chamaram para me pregar, eu ia ministrar no Tarumã. Aí eu disse, Jesus, eu não posso ir para lá, eu estou com muita dor. Como é que eu faço? Você vai entender que às vezes você vai pregar sangrando. Você vai pregar às vezes gritando, você está doendo, mas você tem um compromisso, não é com os homens não, é com Deus. Você tem um compromisso com aquilo que Deus colocou na tua mão. Os dons. Então você vai pôr a mão em alguém, vai acontecer alguma coisa. Não é você. É o Espírito Santo. É o poder de Deus que faz todas as coisas. Ele que deu. Então se você tem a certeza, a convicção, o milagre vai acontecer. É assim que eu creio. É assim que eu penso. E eu disse, Jesus, eu não posso pregar lá. Eu estou com muita dor. E eu estava daquele jeito como as mulheres ficam, porque eu estava com a doença. Aí eu disse, quer saber, Senhor? Eu ouvi um testemunho lá no altar e disse que se eu morrer, eu vou morrer pregando. Jesus me ressuscitou no altar. Eu ouvi um testemunho. Eu disse, eu vou lá pregar. Porque se eu morrer pregando no altar, eu vou ressuscitar também. Olha como o teu exemplo e o meu exemplo serve como experiência. Na hora da angústia, você vai se lembrar de uma palavra forte. Vai se lembrar da promessa que Deus te fez. Não é verdade? E eu disse, Senhor, eu vou. E quando chegou lá, já foi a revelação, preguei tudinho. Aí no final o pastor disse assim, eu quero orar pela tua vida. Aí ele pega, ele se prepara uma cadeira aí. Eu digo, Jesus, é hoje que eu saio curado. A minha fé estava tanto, irmãos. Isso aqui foi 2 pastores que oraram pela minha vida. Primeiro um me pegou lá, depois o outro me pegou mais lá. Aí ele falou bem assim para mim. O Senhor ele já te deu uma ordem para te atravessar para o outro lado da margem. Ele vai estar lá do outro lado da margem. Eu estava entendendo que eu ia passar um processo. Você está entendendo? Mas ele disse assim, o Senhor já anulou uma vez o decreto de morte da tua vida. Quando ele me curou, amados, de câncer de garganta. Quando eu pregava na rua muito. Hoje eu ainda prego na rua, mas eu prego menos do que eu pregava antes, porque hoje eu ando pregando mais nas igrejas. E aí o meu tempo, a gente não é de ferro, né, irmão? A gente vai reduzindo um pouco algumas coisas. E aí, o Senhor já tinha me curado. E justamente pela mão desse pastor. Aí ele disse assim, uma vez o Senhor já anulou o teu decreto de morte. Dessa vez o Senhor não vai anular. Eu digo, opa, Jesus, é agora que eu vou morrer, né? Só que eu fiquei calada, ele só chorando. Aí ele disse assim, ele diz que ele não vai mais anular na terra. Mas que o decreto foi anulado, foi no céu. Você está entendendo? Aplaude esse Jesus que é dono da vida. Ele dá vida, ele tira a vida. É ele quem dá ordem, quem faz descer a cova e que faz subir dela. Arabaxandaraba. E aí eu disse, pronto, meu decreto foi anulado. Amados, eu tenho uma convicção certeira hoje. Eu posso morrer de qualquer doença. Mas 10 eu prego aonde eu vou. Tá aqui elas que já andam comigo. Eu digo assim, eu posso morrer de qualquer enfermidade. Até de uma gripe, uma pneumonia. Mas de câncer eu não morro. Por quê? Porque Deus disse que anulou no céu o meu decreto. E só quem pode revogar decreto é o Senhor Jeová Jireh. É o Jeová Savaor. O Senhor dos exércitos. E aí, amados, eu terminei de lá. Na mesma hora estancou tudo, parou tudo. Mas eu fui passar o processo. Muito doloroso. E mais na frente o outro pastor me pega. Aí ele disse bem assim, mulher, tu sofre muito contra a enfermidade. É uma atrás da outra. Ele disse, mas o Senhor ainda vai te levar a um nível de fé que tu não espera. Eu digo, vala-me Deus, né? Se o que eu estou vivendo já não é um nível de fé, então o que é mais, irmãs? Aí foi aí que eu lutei contra o inferno. Hoje eu posso dizer para você
Eu prego com toda a convicção e toda a certeza e na leveza do Espírito. Porque eu entendo que tudo é Ele e tudo acontece no momento dEle. Tudo é Ele que faz. Se Ele quiser derramar unção, Ele derrama. Se Ele não quiser, também Ele não derrama. Mas uma coisa eu posso te dizer. Quem faz o ambiente profético e propício é eu e você. Porque é a gente que chama e que atrai a presença do Espírito Santo. E uma coisa eu digo para você. Neste lugar tem presença. Neste lugar aqui é uma fonte escondida. E esta fonte ainda vai jorrar em muitos lugares. E para muitos lugares. Porque não existe nada escondido que o Senhor não possa levar. E expandir. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o homem que já venceu o diabo? Olha, existe um homem que já venceu o diabo. Este homem é... E Jesus é o Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer aqui, o Filho de Deus se fez homem. João, capítulo 1. O Verbo estava lá no início, com o Senhor desde a criação. E esse Verbo, ele veio para a terra como homem. E ele habitou entre nós. Habitou na carne como nós. Sentiu as nossas dores, sentiu as nossas fraquezas. Mas isso, ele toma todo o poder de volta após cumprir completamente a sua missão. Ele foi um ser sem pecado. A Bíblia diz em Hebreus 4,15 que uma vez ele entrou no Santo dos Santos como sumo sacerdote de uma vez para sempre. E consumou. Não precisamos mais matar animais, fazer sacrifício. Isso quem faz é o diabo para tentar prejudicar a tua vida. Até hoje ele imita os sacrifícios do Antigo Testamento para tentar te prejudicar. É galinha morta, é gato preto, é pombo azul, é tudo e quanto de animal. Mas o sangue de Jesus, o sangue do meu Jesus é suficiente. Suficiente. E é vermelho como um carmesim. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma história que Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, no mesmo lugar em que Jesus morre, houve um pesquisador que ele diz que o lugar onde Jesus morreu, bem abaixo, era onde estava a Arca da Aliança. E quando Jesus ele morre, ali em cima, debaixo da terra, o sangue de Jesus que ia escorrendo e descendo sobre a fresta, arabacantarabachandarai, ela desceu sobre a Arca da Aliança e ela fez de uma vez por todas a expiação pelos nossos pecados. Estude isso, tem uma matéria muito antiga sobre isso no YouTube. E eu fiquei impactada de ver. Tanto é que em Jerusalém, esse lugar é proibido de você acessar. Só tem um outro lugar lá, de perto lá do Calvário do Sepulcro, que eles têm acesso. Mas esse lugar eles não deixam acessar. Nunca. Então, isso faz todo o sentido. Porque Jesus veio para cumprir o seu propósito. E era necessário fazer o quê, amados? A expiação pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Jesus, deu a sua vida na cruz. Deu a sua vida toda. Ele se derramou. Um dia, estudando sobre a crucificação, a gente sabe que a crucificação foi algo muito doloroso na vida de Jesus. Eu sempre falo para o meu esposo, uma das palavras muito difíceis para se pregar, eu falei, é quando a gente prega sobre crucificação. A gente sente o corpo moído. Isaías 53, né? Quando a gente vai pregar sobre endemoniado, gadareno, e algumas outras passagens que você vai pregar, você vai sentir nitidamente no teu corpo aquilo que sentiu o teu Jesus. Um pouquinho só. Então o corpo de Jesus, ele foi rasgado. Foi moído. A gente não tem ideia, não faz ideia. Ainda tem uma situação. A gente tem uma imagem figurativa de que Jesus morreu na cruz com uma tanguinha, com uma sunguinha, ou com um paninho cobrindo ali. Não, amado. Jesus, ele morreu nu.
Ele estava ali para todo mundo ver. Ele foi posto à mostra, ele não tinha nada. Foi visto a sua nudez. Mas o que é importante é que este Jesus, uma vez lá morto, querido, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que quando nós subirmos ao céu, aquela imagem que nós teremos no trono de glória de Deus, o povo vai ver como se um cordeiro morto, que morreu naquele dia, é só uma imagem. E nós, como seres humanos, o meu pecado e o teu pecado condenou o nosso Jesus a uma eternidade corpórea. Porque ele possuía um corpo humano e este corpo humano ascendeu ao céu. E ele está lá, à mostra, um dia, mas não perdeu, porque ele triunfou e ganhou todo o poder. Foi-me dado nos céus e na terra e tudo que há. Deus não perdeu o controle. Deus, ele está no controle. E este homem, ele ressuscitou. Às vezes, quando vem a afronta do diabo, às vezes tem satanistas, umas coisas que a gente tem, com macumbeiros, que vem com a gente, às vezes, afrontar. Aí eu digo bem assim, bom, o teu Deus é bom, né? Aí eu disse, então vamos fazer uma coisa. Me diz se o teu Deus ele tem poder para ressuscitar, porque no dia que o teu Deus ressuscitar, eu deixo o meu e vou pro teu. Mas se tu olhar para mim, tu vai ver qual foi o único que ressuscitou, e tu vem para mim. Aí eu começo a confrontar desse jeito, porque não existe, amados. O único que ressuscitou, que venceu a morte, foi Jesus de Nazaré. Aleluia! Princípios para receber autoridade. Por que Jesus venceu? Por que Jesus venceu? Porque ele foi totalmente submisso. Aqui está, amado, o segredo da nossa vitória, da minha vitória e da tua vitória. É sermos submissos à vontade de Deus. Ele falava contra o diabo sempre. Sempre ele tinha a sua palavra, ele rebatia, como eu já falei. Ele sabia que tinha vindo enfrentar o diabo por nossa causa. Por nossa causa. E ele precisou deixar a sua glória e mostrar para nós que ele, dentro de um corpo humano, ele era capaz de derrotar Satanás. Assim como nós também somos capazes, porque nos foi atribuído algo que nós vamos saber mais na frente. Jesus era cheio do Espírito Santo. Vai existir algumas situações que você vai passar, que você vai enfrentar, que é o próprio Espírito Santo. Aqui nessa passagem de Mateus 4:1 está dizendo que o Senhor Jesus, ele foi levado até o deserto pelo Espírito para ser provado. Então existem lutas, existem batalhas que nós vamos enfrentar que não é o diabo. É Deus te forjando, é Deus te levando na casa do oleiro para te moldar, para te fazer um vaso melhor. Por quê? Porque às vezes nós já estamos adaptados, né? Estamos adaptados nesse tipo de unção. E eu fico com medo disso. Você sabia que eu tenho medo? Por quê? Estou adaptado nesse tipo de unção. Vai chegar um momento que ele vai dizer, olha, eu quero que tu cresça mais, então vou ter que te quebrar mais um pouco. Você está entendendo? É assim que funciona o poder de Deus e a unção. Ele exerceu o que, amados? Toda. Diga, toda. Toda. Jesus exerceu toda a autoridade quando ele triunfou na cruz. Ele despojou principados e potestades, mesmo aquele escândalo do corpo de Jesus. E quando ele morre, o diabo com certeza vai comemorar. Aí esse aí já era. Nós conseguimos. Mas quando Jesus rompe a morte, aí ele vai. A Bíblia vai dizer que ele desce às profundezas e ele pega. Ele não diz assim, olha, diabo, me dá aqui a chave, rebaixandarai. Não, ele faz assim, olha, ele toma a chave da morte e do inferno. Ramantou devas. Então a chave da morte e do inferno está na mão de quem? Jesus. A chave da morte e do inferno está em quem?
Na mão de Jesus. Então você não vai daqui se Jesus não permitir. E Jesus é tão bom que Ele ainda revela para os seus profetas. Eu digo para o Senhor, Pai, no dia que Tu fores me levar, Tu me avisa para mim me despedir dos meus e dizer para eles não sofrerem e colocarem um corinho de fogo lá no meu caixão lá e dizer que eu estou muito alegre. Me avisa para não deixar eles ficarem angustiados. Deus é bom, amados. Deus é bom. Hoje o Espírito Santo está no mundo, Ele é bom. Quando o Espírito Santo não estiver no mundo, aí a ira, o povo conhecerá a ira. Aí o povo conhecerá o juízo. Aí não terá mais misericórdia. Não terá mais misericórdia. É preciso nós retornar a essa autoridade que foi conquistada por Jesus. É necessário. E a gente só vai conseguir retomar essa autoridade se eu... Vamos lá ler? Se eu... Depois. E depois. E depois. Pronto. Né? Eu só vou vencer quando eu entender que eu tenho que crer e que eu permanecer e eu ser verdadeiramente discípulo e conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, com tudo isso, nós conquistaremos a nossa herança de volta, a herança garantida. Teremos o quê? Liberdade no Espírito. Seremos seres perfeitos na plenitude do Espírito. Teremos prosperidade, saúde e vitória. Aleluia! Louvado seja Deus! Rabachandarai. Até aquele ponto, nós aprendemos a lutar contra o inferno, contra os ardis, contra as ciladas, contra as situações. Agora vamos ver como nós vencemos tudo isso no nosso dia a dia. É por isso que eu coloquei sobre a importância da unção. Quem é a unção? O que é a unção? O que é a unção, amados? Vamos ler? Conquistamos isto aqui na cruz do Calvário. E quando Jesus reúne 120 naquela sala de oração, e Ele autoriza com uma capacitação especial do Espírito Santo para a obra, para levar o Evangelho, para pregar a salvação. Então nós vamos entender que a unção não é dom. Unção é o Espírito Santo. Você está entendendo? Eu não sei se eu coloquei aqui sobre isso. Não coloquei. Então, a palavra, vamos aprender aqui, a palavra Cristo, ela não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, né? Renata Moraes, não é sobrenome, mas é um título. E esse título Cristo significa ungido. Esse Messias aqui, aguardado dos judeus, esse Messias é Cristo. Esse Messias em hebraico é Mashiach, é Messias. Então esse mesmo Cristo na versão grega significa ungido. Então Cristo significa ungido. Jesus, o ungido. É isso que quer dizer. Jesus, o ungido. Nunca mais esqueça que Cristo é Jesus, o ungido. Jesus, ungido. Renata, ungida, né? Apóstolo, ungido, não sei o nome. Pastora Késia, ungida. Ungida de Deus. A unção e dom são duas coisas diferentes. A unção, ela é para exercer ministérios. E dom, ele vem em várias dons diferentes. Esses dons são capacitações para os ministérios que Deus deixou para nós. Os dons são presentes. Os dons é a sobremesa que o Senhor falou aqui. É comer depois, que Deus dá algo para nós. Passa aí. A unção no Antigo Testamento, não falar sobre a unção no Antigo e no Novo. Para a gente entender, estamos na Bíblia inteira, né, irmão? De uma forma geral. Então, a unção no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo, acho que não está aqui, mas é Êxodo 30.
que vai falar sobre a unção dos objetos sagrados, né? Quando o Senhor deu a ordem ali para Moisés ungir, criar o óleo da unção. Lá é dito como da onde foi feito, da madeira da acácia, com mais umas misturas, gerou a coisa da oliva, né? Gerou o azeite. Então, servia para ungir os objetos. Todos os objetos do templo eram ungidos para indicar que eram. Então, a unção é para dizer que é para algo. Os objetos ungidos eram usados exclusivamente no serviço do templo. A unção, ela é exclusivamente para a obra de Deus. Não é para nós brincarmos com a unção de Deus. Outra, para que serviu o óleo da unção? Para ungir sacerdotes, para indicar o início do seu ministério sagrado no templo, com a aprovação de... Não era de qualquer maneira, não era de qualquer modo. Hoje você vai entender. E por que, irmã, nós usamos óleo ungido? Já já a gente chega lá, né? Outra parte era para os profetas. Os profetas eram ungidos para exercer seu ministério profético, sendo reconhecidos como mensageiros de Deus. Para quê? Para a missão deles. O que era a missão deles? Anunciar a mensagem ao povo e o pecado. Era para isso que era feito, passado óleo nos profetas para fazer essa missão. Nos reis, porque só era para esses 4 aqui, ó. Nos reis, o rei era ungido para mostrar que tinha sido escolhido para governar o povo de Israel, obedecendo a Deus. E Saul obedeceu? Não obedeceu. Passa aí. Para quem é a unção e para quem serve? Eu coloquei esse versículo aqui para a gente resumir isso daqui. Isaías 61:1 vai dizer assim: o Espírito do Senhor, vamos ler todos juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor enviou-me a curar os de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Por este versículo aqui, amados, mostra para mim e para você qual é a verdadeira missão de todo crente através da unção. A nossa missão é curar. A nossa missão é levar proclamação e libertação a cativos. E é para pôr em liberdade os algemados. Foi para isso que Jesus veio. Para curar os quebrantados de coração. Quando nós temos um coração contrito e aquebrantado na presença de Deus, há uma aproximação maior de quê? Da revelação do seu espírito para com o nosso espírito, né? Porque nós abrimos a porta do nosso coração para ele entrar. O que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, ele está dizendo, a partir desse momento que eu entrar, eu tenho uma mesa preparada. Eu tenho uma mesa de deleites para ti. Agora tu não vai comer mais porcaria. Agora tu vai comer alimento saudável que vem direto do céu. E para quem é a unção e o que serve? Para todo aquele que aceita a Jesus como Salvador. Esse é ungido por Deus. Mas ao se converter, ele recebe a unção do Espírito Santo. Porque existe uma diferença. Aquele que aceita a Jesus e aquele que se converte. Aquele que se converte, ele nasceu de novo. Ele vai experimentar algo novo, algo de Deus. Mas ele também é ungido, o só que aceita Jesus. Mas ele vai precisar nascer de novo. Não basta somente eu aceitar a Jesus. Eu tenho que me converter. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que experimentar desse novo nascimento. Porque senão a gente vai ficar que nem só Nicodemos, né? Só letra. Então assim, ó. Aqui, se torna... Depois disso, nós nos tornamos sacerdote de Deus, sacerdote real, nação santa, povo eleito, povo escolhido, propriedade. Ah, se nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, diz que ele veio e nos
Então, se ele nos comprou por um precioso sangue, nós somos a sua propriedade particular, peculiar. Então vai chegar um momento, escute, você foi comprado. Você está no penhor. Deus diz que ele deu o seu espírito como penhor para nós. Nós estamos apenhorados aqui nessa terra. Ah, mas vai chegar uma hora que ele já pagou a dívida, ele só vem tomar posse do que é dele. Ele só vem tomar posse da propriedade escolhida, nação eleita, povo escolhido de Deus. Agora nós passamos a habitar em um reino, o reino de Deus. Você carrega o reino de Deus. E depois somos consagrados e equipados, pronto para o servir. E depois, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu gosto muito de uma passagem, eu sempre digo isso, né, Dilane? Eu sempre digo assim, John Wesley, eu me inspiro em John Wesley em algumas coisas. John Wesley, ele não falou em língua, você sabe. Mas John Wesley, ele sempre dizia bem assim, se eu tivesse 10 homens, somente 10 homens, que renunciasse o pecado, eu ganharia o mundo. Sabe por que eu fico pensando de Senhor, por que John Wesley falou isso? Ele disse, porque é muito difícil tu montar uma equipe. É muito difícil. Ainda mais o que, amados? Que domine o pecado. Não é fácil. A nossa luta, a tua luta todos os dias é contra o pecado, que bate a tua porta. Louvado seja Deus. Passa aí, querido. Já estamos finalizando. A unção no Novo Testamento, vamos falar agora. Terminou o Velho. O Espírito Santo, ele sempre esteve ativo. Essa palavra é muito importante. O Espírito Santo, ele sempre esteve ativo desde a criação. Nós vamos ver isso quando a Bíblia diz assim, ruá, o ruache de Deus, o sopro de Deus. O Espírito pairava sobre a fonte das águas, preparando o mundo para Deus, preparando o ambiente para quê? Para que Jesus chegasse, para que o mundo fosse criado. O mundo foi preparado para a glória de Deus. Por isso que tudo será restaurado. Por isso que a natureza, ela está gemendo, gritando, mas ela está ansiando. Será se nós ansiamos tanto quanto a natureza anseia pela presença, pela vinda do restaurador, né? Então, desde a criação que o Espírito estava ativo, houve uma promessa. E essa promessa foi feita em Joel. E nós vamos ver que essa promessa ela foi cumprida. Foi feita e foi cumprida parcialmente. Quando? Quando houve o derramar do Espírito Santo, no cumprimento de Pentecoste em Atos 2. A partir desse momento, no Antigo Testamento, você não vai ver em nenhum momento uma pessoa, vamos dizer assim, falar em mistério com os dons, mas elas eram possuídas, como aquelas 4 funções que eu falei pelo Espírito de Deus, né, para atuar. Uma coisa interessante que nós vamos ver, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele não era chamado de Espírito Santo. Ele era chamado de o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor veio, mas era o Espírito de Deus. E hoje para nós é o Espírito Santo. Por que nós colocamos Santo? Porque ele é santo, mas o nome dele é Ruá, é Espírito. É só Espírito com letra maiúscula. Santo é porque ele é santo demais. A sua santidade exala. Você está entendendo? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, possui qualidades pessoais. E antes de subir aos céus, Jesus soprou. Jesus soprou. O que, amados? Pelo amor de Deus. Ele soprou o seu Espírito sobre nós. Ele soprou o Espírito sobre a nossa vida. Ame esse Espírito mais do que qualquer coisa. No dia que o Espírito Santo, ele me presenteou com os dons de línguas. Hoje ele já me presenteou com as variedades de língua, para a glória dele. E quando ele me presenteou, eu disse assim, Deus Todo-Poderoso, eu queria saltar igual um cordeirinho. Mas infelizmente a gente é matéria, a gente não sai daqui desse espaço, né? Então fica aqui. Mas eu queria subir. Então vamos aqui sobre as aplicações. A unção faz. Quem é a unção no Novo Testamento?
Não tem mais representações. Quando a gente usa o óleo ungido, ele só é uma simbologia. Você pegou um óleo ungido, aí está usando uma palavrinha lá o quê? Fé. Você está crendo que a tua unção, a unção do Espírito Santo, vai fazer efeito, porque o óleo da unção também foi as especiarias preparado para o corpo de Jesus. E uma coisa é verdade, é certo isso. O diabo e seus demônios não suportam o cheiro da mirra. Não suporta, porque exala a essência do perfume de Cristo. É por isso, queridos. Então, a unção ela quebra, olha só, liberta alguém que é escravo de algo, o quê? Como? Medo, feridas. Aqui em Mateus 11:28, o que ele diz a respeito disso? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas. A unção traz cura, a unção liberta e traz visão. Junto com a visão vem o discernimento de espírito. E assim nós vamos entendendo a obra de Deus. Traz para nós a unção, o Espírito Santo traz autoridade. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E pisar em qualquer coisa e nenhum dano. Se tomar alguma coisa mortífera, nada lhe causará. Mas não é para você sair tomando veneno, não. Isso não vai funcionar. É um caso, por exemplo, assim, vamos imaginar. A pessoa, ela fez um trabalho de feitiçaria, macumbaria, por exemplo. E ela vem dar algo consagrado para você comer. E aí você comeu ingenuamente. Aí sim, se você comer algo mortífero, não te fará dano nenhum. Porque você tem a unção do Espírito. Oh, glória! Ele traz o quê? Ele ensina esse Espírito. E ele convence e prepara para o chamado ou uma tarefa que a Bíblia chama de comissão. Aleluia! Passa aí. Último slide. O Espírito Santo é... Oh, que maravilha! Diga comigo bem alto. O Espírito Santo é o coração. O crente deve ser cheio do Espírito. Agora, para a gente encerrar, abra sua Bíblia. Lá em Efésios 5:18. Nós vamos encerrar aqui. Efésios 5:18, ele diz assim, que é isso que estava lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé.